Olá, amigos do Alma Luz. Estamos aqui hoje para cumprir com um compromisso, porque promessa é dívida. Sim, eu me lembro muito bem que enquanto a gente estava fazendo lá a leitura do Evangelho de Mateus, vieram algumas vezes, né, as cogitações da gente fazer aqui não é um estudo, não é uma leitura. Eu quero trazer despretensiosamente para vocês alguns pontos interessantes do livro Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Miramês. Bom, o que é importante já começar falando? Esse canal ele tem o intuito de trazer para vocês as informações da espiritualidade que de alguma forma fizeram algum sentido para mim. Não são verdades absolutas, até porque quem de nós pode se arrojar dono da verdade, mas o meu objetivo na minha caminhada de vida sempre foi não me permitir ser guiada por ninguém, e sim fazer o meu próprio caminho. E em um momento da minha trajetória espiritual lá atrás, quiseram me colocar numa caixinha, quiseram dizer para mim os livros que eu deveria ler, ou os livros que eu poderia ler. Acho que não era tão absurdo a ponto de me proibir de fazer alguma coisa, mas queriam sim dizer que fora daquilo não havia salvação, mais ou menos assim, sabe? E isso me deixou muito com a pulga atrás da orelha, porque eu pensava, como que eu posso criar a minha própria opinião se eu nunca li ou nunca, né, entrei em contato com aquele conteúdo só pelo que as pessoas estão me falando? Isso me parecia muito vazio, não era um argumento sustentável. Então foi aí que eu comecei a minha caminhada meio anarquista de buscar fazer as leituras que eram proibidas, né? E foi quando eu cheguei em alguns desses caminhos que hoje, por exemplo, eu trago aqui para vocês. Por exemplo, uma psicografia de Miramês, né, pelo médium João Nunes Maia, não é algo que a gente ouve falar todo dia na casa espírita, se você é um frequentador da casa espírita. Mas nem por isso eu achei que eu deveria não ler, né? E ao ler esse livro, eu tive algumas informações, encontrei algumas informações que eu já tinha ouvido de outros lugares. E se eu me lembro um pouco, Kardec diz, né, que uma forma da gente comprovar se uma informação mediúnica está correta é quando ela vem de fontes diferentes que não se conhecem, né? E eu acho que por aí já dá um direcionamento, né, em como a gente deve levar a nossa vida, e sempre usando o espírito crítico. Não é tudo que eu li que eu concordo. Por outro lado, tem muita coisa interessante que a gente não pode simplesmente jogar fora só porque a gente não concorda com uma outra palavra. A vida me levou a entender que com um pouco mais de experiência, lá na frente, às vezes a gente olha para trás e aquilo que a gente rechaçou como não sendo ok, muitas vezes acaba sendo o que futuramente a gente acredita como sendo o mais próximo da verdade. Então, eu já não rechaço mais nada praticamente na minha vida, mas eu tenho um espírito crítico, e o que eu gostaria de trazer para vocês aqui é o que eu acredito ser interessante para a nossa caminhada, para a gente entender um pouquinho mais o contexto da encarnação do nosso Mestre Jesus, e principalmente Maria de Nazaré.
porque acho que muitos de nós, principalmente quem entrou nas vias da espiritualidade pelo espiritismo, pode ter se deparado com a questão lá no começo, nos primeiros cursos que a gente faz, né, de primeiro módulo, né, das coisas básicas do espiritismo. É que a gente deve deixar de lado a adoração, que a gente se apegar a imagens, a amuletos, né, esse tipo de coisa não nos conecta mais ou menos com a espiritualidade. E apesar disso ser, né, ter um fundo de verdade, a gente também aprende na nossa caminhada que se a pessoa crê que aquilo ajuda a estabelecer uma conexão para ela com o mais alto, que seria não fraterno dizer para ela que ela não deve usar aquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, caminhando por essa estrada, né, de não ter imagens, de não ter amuletos, esse tipo de coisa, a gente também esbarra na questão dos santos, né, e dos seres que muitos de nós que viemos do catolicismo, acabavam tendo como especiais, como detentores de poderes ou de capacidades que nem todos nós teríamos, né, de seres, às vezes como os anjos, fora da criação de seres como eu e você. E aí quando a gente entra no espiritismo, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que fomos criados simples e ignorantes e que todos nós, então, caminhamos por um processo evolutivo para chegar num determinado... E vamos continuar nesse processo evolutivo ad eternum. Tá aí, claro, um ponto que não é a minha concepção atualmente, mas isso faz com que, quando a gente entra nesse mundo, a gente passe, então, a nivelar todos os seres que já passaram pela Terra, mais ou menos, né, num nível humano. A gente tira aquela aura de sobrenatural, ou de anjo, ou de santo, e traz todo mundo para o mesmo patamar. O que é interessante até, para a gente não se sentir menos capaz, para a gente saber que temos a possibilidade de chegar também aonde aquelas pessoas chegaram, né? Mas aí o caminho espiritual vai levando a gente para entender que o nosso mundo, a nossa morada não é só essa, que nós também fomos exilados provavelmente em algum momento aqui para o planeta Terra, e que não é o primeiro planeta em que nós estamos, significando então que nós viemos de encarnações e encarnações em outros planetas. Às vezes nem é o nosso primeiro exílio, às vezes já tivemos outros exílios até chegar na Terra, exilados para a Terra. Pode ser que você seja um terreno nato? Pode. As chances, eu não sei, eu acho que no meu entendimento hoje elas são um pouco menores. Mas enfim, não importa. O que importa nesse entendimento é saber que o processo evolutivo, da forma como a gente entende, se a gente olha só a Terra, legal, então tá todo mundo aqui mais ou menos no mesmo nível e estamos caminhando aí para chegar num lugar e vamos chegar mais ou menos, né, ao mesmo tempo, pensando em tempo e espaço. Mas se a gente pensa em outros mundos antes daqui, se a Terra tem aí bilhões de anos, e aí tem um outro mundo que a gente viveu que também tem bilhões, e outro mundo que tem bilhões, você entende onde eu quero chegar? Pode querer dizer que a nossa evolução está acontecendo há tempo infinito, né? Muito tempo, a gente não sabe precisar. E sim, que existem espíritos que estão muito mais na frente do que a gente. Muito mais na frente do que a gente. E o que fazem esses espíritos que estão muito mais à frente do que a gente? Eles estão lá no paraíso, curtindo a vida, ouvindo harpa,
vendo aquele céu branquinho, bonitinho, né? Os anjinhos voando de um lado para o outro? Claro que não, né? Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente evolui, sobe na escada evolutiva, mais se torna para a gente, dentro de nós, uma necessidade, a gente sente uma necessidade de ajudar. Porque isso nos torna, isso é a porção Deus dentro de nós, né? A porção Criador dentro de nós, que ama infinitamente, incondicionalmente. Isso faz com que a gente, então, queira estender as mãos, né, para o que está mais abaixo, formando assim uma corrente, né, até chegar lá em cima. Então aquele que está mais lá em cima estende a mão para o de baixo, que 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 estende a mão para o de baixo, né? Então, resumidamente, é isso que nos traz hoje a Maria de Nazaré. Porque Maria de Nazaré, a gente já vai aqui abrindo o livro, a forma como a gente vai conduzir aqui não é nada assim estruturadíssimo. A gente vai tentar seguir pelos capítulos e abordar os pontos mais interessantes. E passando o prefácio, já abordando o primeiro capítulo, Maria de Nazaré, e o segundo capítulo, A Queda de um Anjo, a gente pode dizer para vocês o seguinte: a Maria de Nazaré, que claro, antes de se encarnar aqui não se chamava Maria, a gente vai chegar nesse ponto já já, ou numa outra oportunidade, ela era um espírito de uma pureza lirial, como diz aqui, que estava já em moradas superiores, que não tinha necessidade de ter uma encarnação num planeta como a Terra, né? Num planeta de provas e expiações. Então quem acha que Maria esteve aqui porque tinha que expiar alguma coisa, ou foi, né, uma prova por conta de... Não tem nada disso. Foi por amor, um amor profundo, um amor verdadeiro, o desejo de ajudar, o desejo sincero de fazer parte da história do Messias entre nós, uma consciência profunda da necessidade que um espírito da envergadura do nosso Mestre Jesus precisava de auxílio para estar aqui entre nós, e o desejo de servir de uma forma profunda que a fez deixar as moradas superiores. Gente, as moradas superiores a gente não consegue nem imaginar, a gente não consegue, é incapaz de imaginar o que seria isso. Mas vamos, né, na nossa incapacidade, tentar pensar que, sei lá, é um lugar onde o amor impera, onde a gentileza impera, onde não há doenças, onde não há guerras, onde um quer colaborar com o outro e juntos trabalhar pelo bem do todo, né? E aí ela quer vir para o meio da Palestina há 2000 anos atrás, quando a religião não só sufoca, mas apequena as mulheres de uma forma que faz com que ela teria que se apagar muito para poder estar entre nós. Entende? Se a gente pensa por esse ponto de vista e consegue se colocar, né, no lugar de um espírito dessa envergadura, a gente consegue talvez entender um pouquinho eu ia falar sacrifício, mas eu não sei se é um sacrifício para ela, porque ela fez de extrema boa vontade, no desejo sincero de se doar, de trabalhar, de fazer o seu papel, o que é fantástico, é maravilhoso. E aí, claro, quando ela decide vir para cá, ela vem fazendo um processo de descida, como fez Jesus também, né? Aqui não fala no livro quanto tempo que ela levou
para fazer esse processo de descida, ou talvez até fale mais lá na frente, eu não estou me lembrando. A gente sabe que Jesus foi para 1000 anos, né? Muito tempo. Esse processo de ir se materializando a cada dimensão que ela desce. E não é só um processo de descida, não é como se fosse um elevador que ela vai descendo e o tempo vai passando e aí passam-se 100 anos, 200 anos, não. A cada dimensão que ela parava, que ela passava, ali ela trabalhava, ela construía estações de trabalho para ajudar na atmosfera do planeta Terra, porque para a vinda do Messias não bastava ele querer e falar estou indo. Houve a necessidade de uma limpeza profunda de todas as camadas das dimensões ligadas ao planeta Terra. E já começou com a vinda de Maria, antes ainda dela encarnar. Então ela foi fazendo esse processo de descida, cada dimensão que ela passava, ela, né, montava ali um trabalho, alguma coisa que pudesse ajudar de alguma forma, né, na limpeza da atmosfera terrestre, e ela não estava sozinha. Ela veio com os seus amigos espirituais, né? Imagina, amigos naquele nível de amigos espirituais, do mesmo nível que ela e que a guiaram desde o momento em que ela desceu, veio para cá, até o momento do desencarne dela. Né? Então, e desde que ela esteve encarnada entre nós, apesar dela não ter a consciência completa, né, do que estava acontecendo, ela sabia do seu papel, nós vamos ver mais para frente, e ela percebia a presença desses seres a guiando e a inspirando a todo momento. Né? Então isso é muito legal de um espírito dessa envergadura, né? E aí tem uma coisa muito legal, porque como eu falei para vocês, né, teve que fazer toda uma limpeza desde, né, de todas as dimensões conectadas à Terra. E a Galileia, o local escolhido para o nascimento de Jesus, não naquele momento, não no jogo de baralho, de cartas, de dados, não, é algo que já estava escrito nas profecias há muito tempo, já se sabia que seria ali. Ali os anjos dos céus começaram a trabalhar ainda mais ativamente. Quem são os anjos dos céus? São os espíritos mais elevados que começaram já a trabalhar na atmosfera de uma forma completa, não só com os espíritos dos umbrais daquela época, né? Mas também, principalmente, com aqui o plano material. Disse, pelo menos aqui no livro está escrito, que naquela época a Galileia e Nazaré em específico, tudo vibrava de uma forma mais viva, mais pungente. A natureza era belíssima. Os pássaros, eles cantavam ainda mais bonito, os peixes, eles não tinham medo de ir para o alto dos lagos, né, de serem pescados pelos pescadores, não, eles iam, eles estavam alegres, os animais estavam alegres, as plantas, as flores, cada uma com uma cor mais bonita, as plantações davam o trigo, os tubérculos, em quantidades assim de abastança, de abundância. Os carneiros, as ovelhas, eles davam ainda mais lã, né? Então a atmosfera já dava nota, já dava conta de que algo diferente estava acontecendo. E que se a pessoa era um pouquinho mais sensível, ela conseguia pegar no ar que tinha alguma coisa especial no ar. Conta-se que quando Maria foi trazida
para o seu lar pela primeira vez, para conhecer os seus pais, seus futuros pais, né? E onde ela moraria, ali a sua casa em Nazaré, que ela adentrou o lar, que deveria ser o seu também, dobrou os joelhos em respeito àqueles corações que iriam recebê-la e testemunhou sua gratidão nesse canto próprio de uma ave de luz. Eu vou ler para vocês, porque é uma linda oração que ela faz. Deus de eterna solicitude, eis que me entrego aos compromissos firmados com todo o meu sentimento de obediência para convosco. Naquilo que desejais de mim, quero que se cumpra a vossa vontade e não os meus anseios. Para mim, constitui grande honra fazer parte da caravana da fraternidade que deverá descer à terra, para que o céu se faça nos corações dos homens. O meu ardente desejo era receber o brilho do grande mestre das estrelas. Há muito que alimento esse anseio divino no peito, aspiro a ele e me foi dada a oportunidade de não somente vê-lo, mas conviver com ele nas linhas educativas por vós estabelecidas no roteiro do mundo. Para mim, isso constitui acontecimento acima da misericórdia. Isso é o amor a me visitar o coração e transbordar o meu ser numa esperança que se renova e me liberta. Estou sendo amparada por 3 de vossos mais elevados agentes. Sei que não mereço, mas me silencio diante deles para ouvir a vossa vontade, que se serve desses luminares como canais que me educam, me instruem e me preparam para o aprendizado do amor. Se o mundo, meu Senhor, espera com ansiedade a chegada do Messias como Rei, como libertador das criaturas, eu compartilho dessa esperança e só tenho a agradecer pelo exemplo que devo dar de coragem, paciência, trabalho e amor em todas as circunstâncias que porventura surgirem. Tenho a maior alegria em ser a vossa serva, das mais humildes entre elas. Se por acaso eu tenha algo a mais que as minhas irmãs da terra, vos peço, Senhor, apagai-me, ajuntar-me a elas, que eu seja uma simples mulher, que nunca fugirá ao dever. Sei e sinto que estou diante de uma batalha em que os adversários são vorazes, onde se gera o orgulho e o egoísmo domina, onde se alastra o ódio e cresce a perseguição. Entretanto, em vosso nome, desejo entrar na guerra com a bandeira da paz. Peço-vos, Senhor, para essas 2 criaturas que me abrem a porta, harmonia nos corações e firmeza nos seus ideais, e ao encontrar o Messias, que as minhas emoções não perturbem o compromisso. Sinto que vou ser uma mãe feliz para a felicidade das outras mães. Que coisa mais linda, né? De um ser desse tamanho espiritual se colocar à inteira disposição, se entregar na fé. Isso é fé, isso é fé. É se entregar completamente, sabendo que a gente não sabe tanto quanto o Pai, que a gente precisa desse amparo, que a gente precisa dessa proteção, que a gente, claro, tem as nossas capacidades, mas não somos nada sem essa força que nos guia, que nos inspira e que organiza o mundo. Nós somos ferramentas e a gente quer ser a melhor ferramenta possível, mais afinada possível com a sinfonia do universo, né? E isso é maravilhoso da parte dela. E caminhando para o final, para o que a gente pode hoje trazer para vocês, tem quando Eli e Ana, que serão então os futuros pais de Maria, que eles são chamados em sonho, né, em desdobramento, a estarem ali nesse momento, né, em que Maria vai até lá e o anjo Gabriel então fala com eles e diz a eles que
as consciências nunca devem ser forçadas, então ali só se reitera o convite que já havia sido feito a eles antes deles encarnarem, e eles já tinham aceitado o convite de serem os pais, né, de Maria, mas ali o convite é reiterado, e eles, de uma forma muito bonita, se colocam à inteira disposição e dizem que querem servir da melhor maneira possível, né, a Deus. E o mais legal é que assim que eles acordam, eles conversam um com o outro e os dois tiveram o mesmo sonho, então eles conseguem, né, assim, conversar um com o outro e trocar impressões do que foi essa ida ao plano espiritual. E desde então eles estabelecem como se fosse um culto do evangelho no lar, na casa deles, que na verdade era a leitura dos pergaminhos dos profetas, né, todas as noites, de forma que através dessas decisões que eles tomaram, eles conseguiam fazer com que as conversações, né, os ideais dentro do lar deles fossem cada vez mais elevados, propiciando realmente o ambiente necessário para a vinda desse espírito que foi Maria de Nazaré. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Tem muito mais da onde veio isso. A gente vai tentar fazer um comentáriozinho aí de mais ou menos esse tempo até a gente terminar o livro. E tem muita coisa interessante vindo por aí, gente. Tem muita curiosidade legal. Eu espero que possa ajudar nos estudos de vocês. E claro, se vocês tiverem interesse, é um livro relativamente grosso. Eu sei que quem não é muito fã de leitura pode se assustar, mas é uma leitura deliciosa que vale super a pena. Eu acho que tem uma opção online, eu vou tentar achar para colocar no link da descrição para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Tchau!